Gente, acabei de ouvir um podcast muito bom sobre branding. Muito, muito, muito bom. E aí eu parei de me arrumar de manhã para escrever para vocês os pontos principais. O podcast se chama Masters of Scale. Esse episódio se chama 5 Ways to Keep Your Brand Relevant. 5 formas de manter sua marca relevante. Ele é um podcast do Reid Hoffman, que foi um dos fundadores do PayPal. Depois ele fundou o LinkedIn. Ele é sócio da Greylock, que é uma empresa de venture capital. Ele é do board da Microsoft. Enfim, ele é um super empreendedor. Eu adoro esse podcast dele, é em inglês. Ele conta histórias muito, muito bem. E aí ele fez um de branding. Ele fez esse episódio, que é um apanhado de 7 entrevistas sobre branding e organizou em 5 pedras fundamentais de como gerir uma marca. O que ele fala de relevância? Fala assim, uma marca que perde a relevância perde a competitividade e vai cair na obscuridade. E aí, bom, como é que você direciona a narrativa da marca em torno da empresa e do produto? Esses são os fundamentos, tá? O primeiro é botar a cara, em tradução livre por mim. Assim, cara, qual que é o perigo? Quando você cresce como marca, você corre um risco muito grande de você cair no lugar comum. Porque você tá aqui tentando falar com todo mundo, você vai cada vez correndo menos risco, vai ficando mais de massa e aí você vai perdendo toda a sua relevância. E aí ele traz o exemplo de alguém que não perdeu a relevância, que é a Nike. E assim, não é que ele traz a Nike como exemplo, ele traz uma entrevista com o fundador da Nike como exemplo. O cara se chama Phil Knight, o fundador da Nike. Conta de quando a Wieden Kennedy, que é uma agência de publicidade, assumiu a conta da Nike e propôs uma revolução da marca. E aí eles fizeram um comercial que, se você botar lá na barra de busca da internet de filmes, Nike Commercial 1987 Revolution, você vai conseguir ver. E eram vários atletas juntos com a música dos Beatles, Revolution, que eles não podiam usar, e aí os Beatles processaram eles por direito autoral. E criava uma conexão entre esses atletas de elite e nós, as pessoas comuns que praticamos esportes. Foi mega controverso e polêmico, por isso que ficou nessa categoria de botar a cara. Marca é, por definição, alguma coisa que tem um conjunto de opiniões forte. Essa é a definição de marca. Esse conjunto de definições, ele atrai alguém, né? Esse conceito atrai as pessoas. Fala assim, então agora não é o momento de você não ter opinião. Mas também não é o momento de todo mundo opinar sobre tudo. Falando sobre a marca se posicionar. E aí ele dá o exemplo do Colin Kaepernick, que é aquele quarterbacker que jogava na NFL e na seleção americana, e ele se ajoelhou na hora do hino como protesto ao racismo que acontecia nos Estados Unidos, e ele foi expulso da seleção. E a Nike foi lá e apoiou ele. A Nike sofreu muito boicote, né? As pessoas queimavam, faziam filmes queimando os produtos da Nike e eles bancaram. E aí o que é interessante que ele fala é assim, cara, na real, por que deu certo? Não é porque a gente abraçou uma causa, é porque a gente abraçou a causa que já era a causa da Nike desde 1987, entendeu? Muito alinhado historicamente, muito. Então, assim, aumentou a relevância da marca, porque podia ter saído pela culatra. Essa fala do DeCourcy, que é um dos diretores atuais da Wieden Kennedy, e ele fala assim, cara, a gente tenta conversar com os nossos clientes sobre o objetivo deles, o que eles querem alcançar. Para afastar as empresas desse instinto de você ficar se comunicando no lugar que você vai receber mais atenção. Olha essa fala, olha isso. Se a sua marca está recebendo mais atenção por causa da sua postura política e não do seu produto, você está jogando um jogo de curto prazo. Assim, um tapa na cara do propósito, tá? E aí ele fala assim, é óbvio, você tem que ser uma boa empresa, uma empresa cidadã, fazer o bem pro mundo, se preocupar com o ambiente ao redor, assim, só pontuando. Mas eu acho que essa publicidade de causa periga ser o que foi a publicidade de celebridade nos anos 80, 90. Porque ao invés de encontrar a verdade para sua própria marca, você está colando a sua marca em alguma coisa que tem muita atenção por si só. E eu acredito realmente que esse é um caminho de curto prazo. Para um segundo e assimila o que esse moço acabou de falar, que você não tem que se apropriar de uma causa para ficar relevante, e eu acho, assim, eu sinceramente estou um pouco de saco cheio dessa coisa do propósito, desconectado do produto. E aí, desde que teve aquele vídeo lá do Golden Circle, que eu gosto do vídeo e eu concordo que é uma forma que as pessoas se conectam com as ideias, mas nem toda empresa tem uma causa. E aí você quer fazer uma campanha só da causa e as pessoas vão parar de se importar com isso no longo prazo.
Então, assim, encontrar a verdade da marca, isso é uma coisa que está realmente no seu DNA, da empresa, que você realmente apoia, que não é uma campanha de comunicação, é o caminho de construção de marca no futuro. Eu acho isso, o mocinho aqui também acha isso. Mas é polêmico. Segunda pedra fundamental de construção de marca: contar a mesma história de formas diferentes. E aí esse pedaço, né, essa segunda parte é legal, porque ele fala com o Scott Harrison, que fundou a Charity Water, que é uma ONG que leva água potável para lugares que não tem água. E aí, assim, não ter água é péssimo, né? Porque, assim, é doença, tem problemas econômicos, enfim, é horrível para todo o ecossistema. Então, quando você leva água, você melhora em muitos níveis os lugares que recebem lá a ajuda deles. Qual que é a parada daqui do aprendizado? A ONG, eles vivem de doação. Então, eles têm que ficar contando a história de que as pessoas precisam de água todo dia. E se você conta a história da mesma forma, você começa a fatigar o seu público. Se você conta a mesma história, ninguém aguenta mais, né? Então, ele por 10 anos ele fazia assim, doação única. Então a pessoa, como é que começou a história deles? As pessoas contavam a história, então você fazia uma maratona, um aniversário, a barraquinha de vender suco, limonada, né, aquelas coisas, pra usar o dinheiro e dar pra ONG. Só que ele falou, cara, toda vez, virava o ano, eu pensava, caceta, vou ter que captar todo o dinheiro de novo, meu Deus do céu. E aí, ele conheceu o fundador do Spotify, o Daniel Ek. E eles viajaram juntos lá para algum país que eles ajudavam. E aí, o fundador do Spotify falou, mas por que você não faz uma assinatura? Gênio, né? E aí eles fizeram o Spotify da doação. Então ele agora tinha que convencer as pessoas a assinarem, não a doar só uma vez. E aí ele começou a contar a história da marca para um novo público, que são os pequenos doadores, que a galera que pagava tipo 5, 10 dólares por mês. Ele falava, cara, eu fazia um Zoom de prestação de contas igual eu fazia como fosse um investidor. Fosse as pessoas lá de Uganda, Madagascar, Índia, para contar a história. A dinâmica de adaptar a história para vários públicos, para várias situações, é a responsável por essa marca continuar relevante. Vale falar que, assim, relevância é uma coisa muito importante na marca. E no Purple Metrics a gente mede relevância. É uma das coisas que a gente mede. E a gente também mede comportamento, né? A intenção de comportamento. E aí o que a gente vê é que na maioria das empresas a relevância gera preferência. Então, se você é uma marca relevante, as pessoas vão te escolher em primeiro lugar, que tem um mega valor financeiro, né? Eu tô vendo aqui que tá ficando longo, eu vou cortar então em 2 partes, mas eu vou postar seguido esses 2 vídeos. Então, próximo vídeo, terceira, quarta e quinta pedra fundamental.